Regra do Morumbi. Vamos começar por isso, acho que é interessante o Vessoni falar. O Morumbi virou um canteirão de obras, né? Por conta desse acordo da presidência do São Paulo com o governo do estado para a obra de canalização do rio. É impossível o fluxo de pessoas com muita gente. Não é só por conta da recepção que a torcida do São Paulo faz em relação aos Jogos da Libertadores. Por conta dos Jogos da Libertadores, o isolamento é maior, então fica mais difícil ainda o fluxo de pessoas. É impossível se locomover lá, né? Estamos falando isso antes da próxima etapa, vai ter próxima fase, vai ter mais um jogo no Morumbi, né? Pelo menos mais um. Então, lamentável. Todo mundo espremido, crianças, senhores, senhoras, mulheres, para entrar e sair do estádio. Não é nem o problema de entrar na rampa e do reconhecimento facial. Isso está funcionando perfeitamente. Verdade. A revista e o reconhecimento facial. É na rua, é no espaço público. E ainda bem que tem o metrô. Então, caos. Você imagina se mas o metrô aumenta o fluxo de pessoas e ali, no entorno do estádio, é impossível se locomover dentro do estádio. Posto isso, acho que a torcida do São Paulo fez uma festa gigante, deixou o Nacional no início, fazendo parênteses, a torcida do Nacional lotou o espaço dela e fez mais barulho que a torcida do Flamengo, quando vai como visitante, que é o maior visitante do Morumbi, porque nessa era de torcida única em São Paulo, porque a torcida do Flamengo sempre enche o espaço dela e é uma torcida atuante. A do Nacional encheu e fez mais barulho que a torcida do Flamengo na final da Copa do Brasil. Barulho sem parar. Impressionante, os colombianos estão de parabéns. Posto isso, a festa da torcida, o ambiente e a escalação do Crespo, acertada, fizeram com que o Nacional sentisse o início da partida, né? Então, o São Paulo teve um grande ataque, o gol, um segundo grande ataque e o Nacional chegou a se desestabilizar, o que não tinha acontecido no confronto em nenhum momento até então, né? Mas o São Paulo não conseguiu fazer o segundo gol. E a partir da metade ou 30 minutos do primeiro tempo, o Nacional equilibrou o jogo e aí repetiu o encaixe que tinha feito na Colômbia por um sistema que o São Paulo joga e que hoje todo mundo conhece. Com 3 zagueiros, 2 atacantes e 3 no meio. E conta com uma situação que o São Paulo teve dificuldade na Colômbia e também teve no Brasil, que é a questão física. O time nacional é muito forte fisicamente e é muito rápido no contra-ataque. Então, acabou o primeiro tempo ainda ameaçando o São Paulo, não propriamente chutando a gol do Rafael, mas cruzando, batendo escanteio, batendo falta. Assim se encerrou o primeiro tempo. Na volta, Tironi, era aquilo. Você olhava o banco do São Paulo e falava, o Lucas vai entrar. Quando? Mas você só falava, o Lucas vai entrar, porque outros jogadores, você falava, tem o Ferreirinha que tem uma característica diferente do que está jogando. Tem o Pablo Maia, o Luan, que também tem característica diferente do que está jogando. Então o time está bem encaixado e na hora das trocas, o Crespo, qualquer troca que ele fizesse, seria mudar a forma do time jogar. Essa era uma questão. Talvez o Lucas, hoje, quando ele estiver melhor, e ele não está bem ainda, foi certa a escalação do Rodriguinho, ele tenha que se convencer que ele vai ser um atacante. Se o São Paulo joga com 2 atacantes, ele vai ser um dos atacantes. Não dá para ele jogar no meio. Quando ele entra, o São Paulo perde um jogador no meio e ganha um terceiro atacante. Então, vai no papelzinho, nos botões do Massa. O 3-5-2 vira o 3-4-3. O que acontece com o 3-4-3? Você passa a ter mais opções no ataque pelos lados do campo, mas você deixa o seu meio campo mais vulnerável. E a cobertura, você sobrecarrega os 2 do meio, Bobadilha e Marcos Antônio, que são os jogadores mais criativos do São Paulo. E assim, na primeira troca, quando entra o Lucas e sai o Rodriguinho, o Nacional começa a ter mais chances de jogo, de gols, né? E o futebol é isso, o Copa é isso, uma alteração mal feita, uma alteração em que o adversário encontra um encaixe melhor. Ou o jogador que entra mal, né? Nem foi o caso, né? Nem foi o caso. Tecnicamente, mas taticamente mudou. E o Nacional se aproveitou.
empatou num pênalti que, para mim, é aquilo, né? Não é um pênalti normal da Libertadores. Vou só fazer o parênteses, que o Vessone adora arbitragem. Os dois árbitros dos confrontos do São Paulo e Nacional eram árbitros lá do B da Conmebol. Eu não entendo isso, sinceramente, eu não entendo. O Uruguai e o argentino não são árbitros FIFA, não são os principais, não estão entre os principais, nem entre os 3, 4 principais de cada país. E dessa vez nós tivemos no Morumbi um pênalti de VAR, que não existe habitualmente na Libertadores. O pênalti de VAR, ele existe quando não existe a interpretação do árbitro e ele não tenha visto a jogada. Ele estava colado na jogada e não deu o pênalti. Quem deu o pênalti foi o VAR. Ele vai ao VAR, volta e dá o pênalti. O pênalti é como se o jogo tivesse acabado. Porque o Nacional converte, o Cardona é expulso por ofender o Ferrarese da briga que eles tinham lá do outro jogo, e o jogo acaba. Porque o Nacional, Atlético Nacional, fez o que eu não via no Morumbi desde o Vélez do Chilaver. Não teve mais jogo. O Nacional teve cai-cai, teve não sei o que lá. Só entre a marcação do pênalti e o reinício do jogo foram 10 minutos de interrupção. Só nesse período. Depois, o Ospina caiu umas 50 vezes, os caras caíram umas 50 vezes e o jogo foi... E o árbitro foi empurrando, deu 8 de acréscimo, empurrou para as penalidades. E é aquele momento que o árbitro... vai para os pênaltis, agora vocês definem. E aí, eu acho que o São Paulo fez o que a gente estava falando. O Vessone, o palpite dele, não tinha muita diferença do nosso. O nosso era 1-0 o São Paulo, o dele era 1-1 pênaltis. A possibilidade de pênaltis nesse confronto era muito grande. Não pelo equilíbrio, porque o Nacional foi melhor, eu acho, no cômputo geral do confronto, mas por o Nacional não ter definido na Colômbia, né? Então, se o Nacional empatasse, que é um resultado que poderia acontecer, e aconteceu depois desse pênalti convertido, teríamos a decisão por pênaltis. E aí, era o que o São Paulo estava devendo, né? Historicamente, e que o Crespo tratou depois da eliminatória contra o Atlético Paranaense. Essa vai ser uma questão que eu vou cuidar a partir de agora. Pênaltis. O São Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense perdendo os 3 pênaltis, o goleiro não pegando nenhuma. O São Paulo foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores do ano passado, nos pênaltis. O São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino no Paulista do ano passado, pênaltis. Então o São Paulo vivia desde o jogo... Tempo normal do Botafogo perde o pênalti. Tempo normal, perdeu 1000 pênaltis esse ano no tempo normal. E aí, na hora das cobranças de pênaltis, não era uma questão do Rafael. O Rafael, a gente sabe, sobretudo nesse recorte do Crespo, cresceu muito de produção, está confiante e foi o cara do jogo lá no... O Rafael... não era... o Rafael, que estava com a mesma pecha do Everton até pouco tempo atrás, não acerta um canto, não pega pênalti. O Rafael também, acho que trabalhou as cobranças, acertou quase todos os cantos, só errou um canto. Foram 8 pênaltis cobrados contra o Rafael em 2 partidas, é o que o Crespo fala. 8, 3 no tempo normal. 3 no tempo normal e 5 na cobrança, ele acerta 7 cantos. Quando você acerta 7 cantos, você está mais próximo da defesa, né? E ele pega o primeiro... E erra justamente... E erra o que bate na trave. Mas o que surpreendeu foram as cobranças do São Paulo. Porque o São Paulo não tinha cobrador. Quando você chega na hora da cobrança e tem Luciano e Lucas, esses vão bater. Mas e o resto? Você não sabia. E é curioso porque o Crespo acaba a partida sem ter queimado as 5 substituições, fez só 4, e diferentemente do Peñarol e Racing, a última troca dele é o Henrique do Carmo, um menino, para entrar no lugar do Alan Franco. O Henrique do Carmo não ia bater pênalti. O Crespo tenta ganhar o jogo antes dos pênaltis. Ele não ficou pensando na decisão por Senão ele não punha o Henrique, né? Senão ele não punha o Henrique ou botava o Henrique mais um que batesse. O Dineno, sei lá. Não, ele tenta ganhar, só que não teve jogo. Então foi impossível. Não teve, assim, um lance... Não teve 2 minutos de bola rolando seguidas depois do pênalti, convertido pelo Nacional. E aí o São Paulo descobre novos batedores. O Rafael pegou o primeiro, mas o Marcos Antônio chutou na trave. Nunca tinha visto o Marcos Antônio bater pênalti. E aí os laterais do São Paulo, que não estavam cotados, cobraram as penalidades. São bem experientes, né? Os dois são muito experientes. Isso conta muito num momento desse, que é um momento também psicológico, né? Evidente. E o Enzo faz,
e o Cedric fecha a conta. Lembrando que desde o Luciano, os cobradores do São Paulo batem em desvantagem, né? São Paulo tinha vantagem, 1-0, os pênaltis. O Nacional vira nos pênaltis. E aí o Luciano tem que fazer em desvantagem. O Enzo tem que fazer em desvantagem. E aí o Cedric pôde, no empate, fazer o último gol e passar de fase. Acho que era... talvez pro clube brasileiro envolvido na competição, ao lado do Inter, que está mais ou menos numa temporada parecida, em diversos aspectos, a coisa mais importante era passar de fase, porque na próxima fase você pode ter uma melhora em todos os aspectos. Físico, tático, técnico, recuperação de jogadores, sem contar no financeiro. Então, o São Paulo, acho que passou pelo seu obstáculo mais complexo na temporada. A partir de agora, ele tem só 2 competições, como o Palmeiras, como o Flamengo, como outros times. Ele tem um elenco curto, alguns jogadores veteranos, que se machucam e demoram a voltar, e que com esse calendário um pouco mais leve, podem render mais e dar mais alternativas ao treinador. É o que se projeta a partir de setembro. Até lá, o São Paulo tem o Brasileiro para fazer e mais folga do que os seus adversários no Brasileiro. Até a data FIFA ele pega o Atlético, que ainda vai jogar na quinta. Perceba como uma coisa inverte para o São Paulo. O São Paulo vai pegar o Atlético, que ainda vai jogar na quinta na Argentina, e depois ele vai jogar com o Cruzeiro, que vai jogar com o Atlético, o clássico pela Copa do Brasil no meio de semana. Então, é um respiro muito grande para a temporada do São Paulo, que pode se dar o direito de sonhar com a Libertadores, como sempre faz.